Igor Guidu, me fala como é que surgiu a iniciativa. Eu sei que eu andei pesquisando, viu? Sei que você é Legal. ator, cineasta, Olha aí. youtuber, locutor e também dublador, e que criou em 2015 o Versão Dublada. O Versão Dublada, como que surgiu? O que ele vem a ser para quem está nos assistindo, para quem não conhece? Vamos explicar um pouquinho desse projeto. Cara, a versão dublada para mim é um presentão assim que o destino e a vida me trouxe, assim, porque durante toda a minha vida, não toda a minha vida, mas boa parte da minha vida, eu sempre quis trabalhar com arte, né? Com cinema, com produção no modo geral. Eu vim de uma cidade do interior do Tocantins, né? Onde lá boa parte da máxima cultural era assistir os filmes pela televisão. Então não tem cinema, teatro, não existia nada relacionado à arte no modo geral lá. Então, assim, eu cresci vendo os desenhos, vendo as séries, os filmes. Aquilo para mim era arte, né? E boa parte da população do norte, nordeste, talvez um pouquinho do centro-oeste. Centro-oeste talvez nem tanto, assim, mas principalmente para quem nasceu nos anos 90, assim, onde a internet não era tão difundida, a gente só tinha a opção da televisão. Então eu cresci vendo os desenhos, as séries, os filmes, e durante um período da minha infância, onde eu percebi que os dubladores eles eram profissionais, né? Tipo, claro, a produção era no idioma inglês, geralmente, né? Às vezes francês, mas boa parte do que eu assistia era inglês. E ao perceber que as vozes em português eram feitas por profissionais e muito bem capacitados, atores e atrizes, aquilo meio que me fascinou, assim. Eu tinha, sei lá, uns 6, 7, 8 anos. Foi quando eu percebi mais ou menos. Mas, assim, naquela máxima de sempre, eu nunca imaginei que um dia eu fosse me tornar um dublador. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse conhecer um dublador. Nunca imaginei. E aí, com o advento da internet, 2000, 2001, 2002, conheci sites, eu conheci fóruns. Claro que tudo muito restrito, assim. Tinha um site onde o criador desse site, que era o único site de conteúdos dublados do Brasil todo, inclusive eu fiquei grande amigo dele. E aí foi onde eu, de fato, comecei a ter esse contato mais próximo, assim, com os nomes, né, com os dubladores do modo geral. Mas, assim, a vida foi seguindo. Eu fui fazer Uhum. faculdade em Brasília, fiz faculdade de cinema, realizei meu sonho de fato em trabalhar com isso, trabalhar com pós-produção, trabalhar com produção no modo geral. Mudei para o Rio de Janeiro em 2012, comecei a trabalhar com internet no modo geral, trabalhei na Parafernália, trabalhei com o Felipe Neto, trabalhei com o Felipe Castanhari, trabalhei com diversos influenciadores, Ubisoft Brasil, GN Brasil, trabalhei na própria Webidia, né, que tem os portais como Adoro Cinema, Tudo Gostoso, Hypeness, e sempre assim, sempre atendendo os clientes, atendendo os canais, atendendo os influenciadores, mas eu sempre produzi para os outros. Aí no dia que eu falei, cara, É diferente. eu gosto de fazer isso, né? Trabalhar com internet no modo geral. Eu gosto de fazer. E eu sei fazer, por que eu não faço alguma coisa para mim? Então, aí eu pensei, o que eu vou fazer para mim? Aí foi quando eu pensei, pô, lembrei do meu sonho de infância, né? Que era esse fascínio pela dublagem, no modo geral, e atrelei com o meu conhecimento com produção. Porque não tinha na internet algo que eu gostasse de assistir, né? Principalmente, por exemplo, o que a gente tinha de conteúdo de dubladores, no modo geral, é quando o dublador ia para algum evento, né, de anime, seja lá o que for, e a galera filmava esse conteúdo na época, o celular que não era, né, HD, ou aquelas câmeras Quebradinhas, fotográficas. imagens quebradinhas. Exatamente, era só isso que a gente tinha. Aí eu pensei, cara, por que eu não produzo uma parada que eu sei fazer com qualidade? E aí foi onde surgiu a ideia de produzir um conteúdo diferenciado, né? Um produto com roteiro, com iluminação, com bons, né, captação de som, é, e o principal, não com aquelas perguntas onde eu já sabia a resposta, sabe? Perguntas onde eu quisesse de fato saber a resposta do dublador. Então, tudo aquilo que tinha na internet do estilo, como você se tornou um dublador, é,
qual, O qual o seu caminho. personagem favorito? Assim, porque isso tá na internet, tá lá, se eu jogar na Wikipedia da vida, tem lá as informações. Então, se eu tinha um período para falar com aquele dublador, eu pensei em fazer perguntas em que o Igor quisesse de fato saber. E aí eu fiz diversos testes para sair o primeiro episódio e tal, e quando eu gravei com o Zé da Viola, inclusive eu estava até falando com ele hoje sobre outro assunto e tal, mas assim, eu fiquei grande amigo dele, o Zé da Viola, que é o cantor oficial das músicas de Toy Story e tal. Quando eu gravei com ele, eu não sabia, ele é deficiente visual, eu não sabia que ele era cego, assim, ele só tem 30% de um dos olhos dele, talvez o olho Nossa, esquerdo. E aí eu li para ele comentários de um outro vídeo que ele tinha participado, um vídeo assim caseiro de alguém filmando ele na casa dele, tocando O Amigo Estou Aqui, do Toy Story. E aí eu li para ele os comentários, né, de como ele marcou a vida das pessoas e tal, pela voz dele. E ele não tinha dimensão. E ele começou a chorar. Aí eu falei assim, cara, versão dublada é sobre isso, é sobre fazer homenagens à dublagem. Então, de manhã eu trabalhava nesse escritório que eu te falei, né, nessa agência, nesse estúdio. Então, eu não sei como definir nele, sabe? Porque é um conteúdo multimídia e é justamente para não entrar dentro dessa caixinha. Mas de noite é onde que estava o meu barato. Era meio que Bruce Wayne de manhã e Batman de noite. Eu me realizava produzindo os conteúdos. Quando em 2019 eu decidi que, cara, é a versão dublada e ponto final. E é isso. abandonei tudo, neguei diversos outros contatos e foquei na versão dublada para homenagear a dublagem, os dubladores, e cá estou até hoje. Igor, eu acho uma coisa muito legal, que eu de fora, né? Como eu sou dessa infância aí dos anos 80, que cresceu com a Xuxa e desenhos pela TV, né? Nossa babá. E assim, justamente o que você fala, eu sinto muito isso também, que parece que a gente consumia um produto achando que ele era nosso, achando, né, a inocência, e aí a partir do momento que você começa a processar que não, existe alguém interpretando isso, existe um profissional por trás disso, muito se começa a se notar isso há pouco tempo. E eu quero te pedir uma coisa, você acredita que a versão dublada possa ter influência nisso? Ó, eu honestamente eu acho que não. Eu não acho que a versão dublada tem esse poder de influenciar. Eu acho que, assim, há pouquíssimo tempo eu percebi o tamanho que era a versão dublada. Porque quando eu postei o primeiro vídeo, eu juro para você, eu ficava me questionando, cara, será que alguém vai assistir? Será que alguém vai gostar? Será que alguém vai. Será que tem outros fãs de dublagem também, além de mim, assim? Eu ficava fazendo esse questionamento, assim, genuíno também, porque não tinha esse conteúdo para eu fazer um comparativo, assim. Eu não gosto muito dessa classificação de desbravar, mas de fato foi o que aconteceu, assim. Claro que posteriormente ou em paralelo também surgiram conteúdos também de outros canais que produziam conteúdos que tinham algo sobre dublagem, mas nenhum deles era só sobre dublagem. Tinha também falando sobre dublagem, mas não só sobre dublagem. Então era um risco, mas era um risco que eu estava disposto a assumir, porque era isso que eu queria. Eu queria falar sobre dublagem, não queria falar sobre algo que engajava e que me trouxesse views e likes, até porque eu sempre fugi muito disso. Eu sempre fui na contramão disso. Postar 3 vezes por semana, postar 2 vezes por semana. Nunca foi minha praia. Eu só publicava vídeos quando eu tinha certeza que aquele vídeo estava bom o suficiente para ir para o ar. E eu acho que isso trouxe esse reflexo, né, da gente achar que talvez a versão dublada tenha influenciado gerações. E talvez possa ter influenciado, assim, depois de eu ter recebido relatos e tal, mas eu sempre fugi muito dessa classificação, porque eu acho que quem tem que ser o protagonista dessa história toda são os dubladores e a dublagem no modo geral. Eu sempre pensei muito nisso. Só que aí vem a questão da janela, porque antes ninguém mostrava isso, né? A partir daí as pessoas começam a notar algo, começam a perceber isso e a importância disso. Como eu falei, existem até personagens que fora do Brasil não fizeram tanto sucesso como aqui no Brasil, justamente por causa do dublador. Já que é exatamente isso. Eu acho que a dublagem ela tem esse papel de, para além de ser algo
que se adapta ao à nossa rotina, ao nosso cotidiano, a dublagem também ela tem esse papel de ser uma acessibilidade, de ser inclusão, além de ser arte, né? A dublagem ela leva a cultura para os idosos que não têm a velocidade de leitura, para as crianças que precisam, né? Muitos ainda estão no processo de alfabetização e tal, então é uma forma de educar a galera autista e até a galera que simplesmente quer chegar em casa depois de um dia intenso de trabalho e não quer pensar mais nada, só quer se divertir, se entreter. Então a dublagem ele tem esse papel importantíssimo e tal. Mas a dublagem, ela, historicamente falando, ela só é boa quando ela é invisível. A gente não tem que se preocupar em quem é o dublador, quem é aquela voz, é o fulano de tal que está fazendo aquele trabalho. Não, não é o fulano de tal. A gente tem que olhar para aquilo que está na tela e ponto final. Seja o ator, a atriz que for, seja um reality, seja o que for. A gente tem que estar observando aquilo que está na tela, e aquilo que está na tela é que tem que ser a Fazer prioridade. sentido. Tem que fazer sentido. Não é o dublador que tem, aquela voz do dublador, tá? É por isso que o barato da profissão é justamente isso, é você ser o invisível ali, sabe? É você aproveitar esses muitos, né, que só a dublagem você pode ter. Se você é um ator de teatro, se você é um ator de cinema, se você é um ator de TV, no modo geral, quantos personagens você pode ser, né? Com a dublagem você pode ser milhares. Ah, mas é muito isso mesmo, o trazer, como eu falei, tá aqui, né? Tá junto, tá perto, você é um ser humano que você encosta, não é Sim, um super sim. ator, um super astro que tá lá longe, cheio de segurança, é É, muito mais próximo, né? É legal isso, humanizar é uma profissão muito mais sim, humana do que a do sim. ator, vamos pensar assim, né? Muito mais próximo de todos nós. Mas assim, ô Igor, você comentou uma coisa que eu acho muito legal, porque querendo ou não, quando a gente fala às vezes de assistir um filme dublado ou legendado, existe um preconceito. Você sabe, né, que tem gente que torce o nariz quando fala de filme dublado. Eu, particularmente, prefiro muito, muito, muito filme dublado, porque a interpretação, só que assim, né, uma boa dublagem, a interpretação da dublagem faz chegar. E principalmente falando, quando você fala da acessibilidade, quando a gente fala em rádio, que é o nosso meio, a gente tem rádio como companhia. Liga o rádio e está fazendo outra coisa. Então, num filme dublado, você consegue dar uma distraída. Você está com o filme ali, ai, deixa eu ir na cozinha pegar pipoca. De boa. É. Se é um filme legendado, não existe isso, né? Tem toda aquela coisa que te prende, você não pisca. Culturalmente falando, a dublagem brasileira, ela vem lá de trás, ela vem do rádio teatro, ela vem da galera que começou lá atrás, que tinha essa preocupação de fazer uma interpretação baseado no som. Por exemplo, aqui nós estamos na rádio, a galera que está em casa, ela está ouvindo a gente. Então tem toda essa preocupação de entender mais ou menos e colocar a sua mente para imaginar como que eu estou falando, como você está falando. Agora imagina colocar uma ficção nisso, colocar uma novela em relação a isso, né? Então a galera que veio lá de trás, da Rádio Teatro mesmo, né, de outras emissoras que de fato faziam novelas, faziam ficção com isso, eles tinham que, com a voz, interpretar e trazer para a gente esse entendimento do que estava acontecendo, qual era a roupa que os personagens estavam vestindo, qual era o movimento que eles estavam fazendo, Preencher os espaços, né? O os volume, espaços. o passo que vem de longe, vem fazendo o volume Sim, chegando mais perto, a chuva lá sim, fora. isso, exatamente. Então, por isso é que para você ser um dublador, porque o trabalho do dublador é uma extensão do trabalho do ator, né? Eu posso ser dublador sem ser ator? Não, você nunca será, porque é difícil, é difícil. Eu sei imitar vozes, mas imitador não é dublador. Você precisa saber interpretar. Então é por isso que a dublagem brasileira, durante décadas, é considerada uma das melhores, ou a melhor dublagem do mundo. Por quê? Porque existe essa preocupação de adaptação, essa preocupação de sincronismo, essa preocupação da própria mixagem, essa preocupação da interpretação daquilo que está sendo visto na tela, para o dublador ser invisível. Então, o preconceito que existe, eu acho que isso também está caindo um pouco por terra, porque
os números estão aí para comprovar, né? O consumo de conteúdo dublado ele é maior do que o conteúdo com as letrinhas lá embaixo, né? Porque, além disso, você perde, se você não domina o idioma local que está sendo gravado, você perde 30% do filme. Isso é comprovado cientificamente, né? Você não consegue ler e ver ao mesmo tempo. Se é talvez um inglês, que boa parte da população, não vou boa parte, mas uma porcentagem da população tem uma noção do inglês, você ainda consegue entender uma coisa ou outra, mas vai para um sueco da vida, vai para talvez um chinês, um japonês, é mais... Dorama tá aí, bem, o Dorama estão pegando. É, pois é mais difícil. Então, eu acho que a dublagem ela tem esse papel de ser inclusão, além de ser arte, e eu acho que a gente deveria valorizar mais o que é nosso, assim, porque em outros países, como eu exemplifiquei, eles valorizam. A gente que é bobão e não valoriza o que é nosso. Fica deixando passar. É. Igor, uma coisa bem legal da gente falar, inclusive, sobre isso, sobre esse caminho que vem tomando desde a versão histórica e tudo mais, para onde a gente vai, né? E agora, com essa questão da IA, vem Sim. preocupando muita gente. Eu digo que até no nosso meio, às vezes o pessoal tem muita divulgação e tal. Você pode trabalhar com IA para fazer um comercial. A IA vai dominar as rádios. E na dublagem, eu já vi algum debate sobre isso também, mas eu queria ouvir de você a tua perspectiva. Eu tenho uma opinião sobre isso e acredito que a sua deve ser bem parecida, mas o que se o meio trabalha algo sobre isso, contra isso, né? E se existe uma definição, até aqui pode ir, passou daqui não existe, o que você sente de tudo isso? Eu acho que eu já inicio a resposta fazendo um convite para todo mundo seguir a página do Instagram da Dublagem Viva. A Dublagem Viva ela foi criada justamente como esse movimento pró-dublagem, para que a dublagem ela seja feita, de fato, por pessoas vivas. A gente está vivendo uma fase, de fato, que a inteligência artificial ela está praticamente, já está dominada, assim, ela só não se estabilizou a ponto de se tornar um processo comum para todo mundo, mas assim, eu digo isso e eu vou, talvez as pessoas nem tenham reparado isso ainda, mas assim, se você usa um filtro do Instagram, você usou a inteligência artificial. Se você sabe, se você usa um corte, uma música, você está usando inteligência artificial. A diferença é que você não sabia disso, mas boa parte veja como eu fico daqui a 50 anos, veja como seria, tudo isso indiretamente você está usando a inteligência artificial. E alimentando essa inteligência também, E né? Às vezes as alimentando. pessoas não se ligam nisso. Não, se hoje acelerou o processo, muito porque as pessoas usaram isso. E assim, não sou eu que está falando isso, não é cientistas atuais. A ficção lá dos anos 60, 70 já falava que isso ia acontecer. Isso já estava claro. A gente que achou que ia ser lá para frente. A gente ficou muito abraçado no carro voador do De Volta para o Futuro de 2015 e esqueceu o básico, que era, né, uma coisa Eu palpável. ainda espero o skate voador também. Também. Mas de fato é isso. A dublagem ela de uma forma bem bizarra, assim, ela está sofrendo muito por isso, inclusive a sua própria corre risco de extinção, porque já tem técnicas avançadas onde a, a voz humana ela pode ser replicada, seja ela a minha voz, ou seja ela a voz de um dublador, ou seja ela a voz de alguém, e isso pode ser gerado conteúdos baseados no texto que eu vou escrever. Automaticamente, isso faz com que o processo seja mais barato. Não vou dizer mais rápido, porque não é rápido, existe uma correção, fica uma parada robótica, não fica uma parada legal, mas para quem paga, né, o estúdio, pode ser que fique mais barato. Por isso que isso está sendo discutido não só com a dublagem, mas todo o mundo audiovisual. Teve greves recentes de roteiristas, de atores, de atrizes, de diretores, da galera de pós-produção.
E é isso, a inteligência artificial ela está criando filmes, ela está criando vozes, ela está criando imagens, ela está criando textos, e não é uma parada difícil de fazer. Então, essa que é a grande preocupação. Então, por isso que eu reforço o convite, procurem o Instagram da Dublagem Viva, @Dublagem Viva, porque lá tem todas as informações aqui, o pé que está em relação às leis, né, as leis que vai regulamentar o uso da inteligência artificial, porque assim, a tecnologia não vem a ideia não é parar a tecnologia, a ideia é apenas valorizar, né, os profissionais. Por exemplo, se alguém vai usar minha voz para fazer alguma coisa, que eu receba por isso, sabe? Que eu tenha meus direitos em relação a isso. Não é alguém usa minha voz e é isso, sabe? Que existe essa. Então, tem uma galera, tem uma comissão muito interessante, a Flora Paulita, o Sérgio Cantor, a Angélica Santos, são grandes dubladores que estão tomando a frente de diversos pontos ali importantes para que a dublagem ela continue viva, seja feita por pessoas vivas. Mas é inevitável que a inteligência artificial está vindo aí, por isso que eu sou fã do Will Smith, que ele não confia em robô, e essa que é a ideia. E é um pouco isso, né? Como você falou, já é uma profissão que já vem perdendo muito. No caso, eu vou trazer de novo esse paralelo com a rádio. Eu falo sempre, quando a gente tem visita de escola, e o pessoal aqui, eu digo assim, olha, hoje em dia ninguém mais fala para a mãe, eu quero ser locutor, eu quero trabalhar na rádio, né? Os jovens não têm essa visão, eles não é mais uma profissão visada. Assim como a dublagem também, eu acredito que tenha uma idade que parou, né? Que é difícil É, conseguir crianças, adolescentes buscando tudo isso como uma forma de reconhecimento ou de trabalho que pague mesmo por isso, né? Aí, porque hoje em dia a galera começa a mexer no computador ali, consegui uma vozinha. Não, pior que até que tem muito, assim, na dublagem, assim, a dublagem é porque ela é uma profissão mágica, né, bem ou mal, uma profissão mágica, você colocar a tua voz em algo que você está vendo na tela, isso mexe muito, assim, e aproxima muito também, porque eu escuto muito sobre, o dublador, ele o dublador não, a pessoa ela é tímida, por isso que ela não quer ir para o teatro, não quer ir para a TV, não quer ir para cinema, mas na Daí não precisa verdade aparecer. não precisa aparecer, mas na verdade ela quer aparecer. De fato é isso. A pessoa quer aparecer, mas ela não sabe ainda o que quer aparecer. E está tudo bem, porque isso é alma de artista. No Brasil, É, a gente ela tem está esse. aparecendo, na verdade, né? Ela está É, aparecendo. tá aparecendo. No Brasil, a gente tem muito esse negócio do artista, né? Pô, como assim? Ele é artista, ele se acha artista, ele se acha prepotente, ele é artista. Não, cara, mas artista, fazer arte é isso, é emocionar, sabe? É você fazer uma pintura, fazer uma dança, participar de uma peça, é ler, fazer uma poesia, sabe? É cantar. Não é só o dublar, atuar ou estar presente, é fazer arte. E a arte ela está presente, uma das profissões mais antigas do mundo, o artista, sabe? Então, assim, para além dos médicos, para além dessas profissões, né, que antigamente eram os masters, né, os mestres, tal, que fazia parte das curas, né, dos reinados e tal, é uma profissão que sempre existiu os artistas. Então, é uma profissão mágica e a gente tem que valorizar porque nós, historicamente falando, nós temos gigantes da atuação e a gente tem esse distanciamento, eu não sei por quê, quando isso aconteceu, mas nós começamos a ter esse distanciamento. Mas a profissão do dublador, do modo geral, é uma profissão muito querida, assim, porque mexe muito esse lado nostálgico, esse lado mais humano, digamos assim, de aproximar aquilo, porque muitas vezes a gente se dá bem ou se gosta ou se apega a um determinado personagem muito por conta do que ele fez com aquela voz. Eu estou aqui quando existe alguma troca de voz, algum dublador que é diferente, Nossa, a gente sente, sabe? sente muito. A gente sente. É, Então, eu diria assim, que é até afetivo, sabe? Você, sim, você, você, 100%. você é bairrista por aquilo. Não, é aquele, eu gosto daquele, né? Exatamente. É E, afetivo.
E só uma curiosidade, você falou sobre a rádio e tal, eu tenho um registro profissional de locutor, eu sou locutor, não Oh, que legal! Tem eu. DRT. Tenho DRT, fiz o curso, tenho um DRT, tenho um registro profissional, inclusive, já quiser, eu posso deixar meu currículo aqui com vocês. Que Não, mas legal! ele tem assim, uma profissão assim, tipo, eu acho que o fato de trabalhar com a voz, isso mexe muito, assim. Eu acho que existe uma forma ainda da gente se adaptar a isso. É, pensando e conversando contigo, assim, eu acho que toda a parte tecnológica ela se adapta, isso é ponto. Ela nunca fica igual para sempre. A TV, um dia foi preto e branco, depois ficou colorida, depois virou tubo, depois virou uma TV fininha, depois virou uma TV praticamente um papel, e ela Ele foi virou se adaptando. projeção? Projeção, tudo é uma adaptação, mas ela sempre vai existir, mas ela é uma adaptação. Então, às vezes, existe uma outra forma para a rádio que a gente ainda não compreendeu, ou já compreendemos, eu não sei, mas talvez quem esteja escutando a gente aqui, isso dê um site para a pessoa e falar assim, ah, caramba, o que o Igor falou lá, junto com a Jaque, talvez fez perceber que tal coisa. Mas eu não acho que a rádio vai acabar, não acho que a rádio... Eu acho que existem adaptações, e essas adaptações, elas sempre serão bem-vindas a quem está disposto e disponível para abraçar elas. Eu acho que o fato da gente entender que a tecnologia ela vem a nosso favor faz com que muitas das coisas sejam mais fáceis, inclusive esse papel da inteligência artificial na dublagem. Não é nenhum, assim, nenhum dublador pensa em acabar com a inteligência artificial. O dublador quer duas coisas. Seja valorizado o uso das suas vozes, que os dubladores, que as pessoas, no modo geral, que o público e que todo mundo perceba que nada supera a voz de alguém com vida, né? Não adianta, gente. Eu achar o tom certo, o momento certo, a interpretação certa, a inflexão certa, a adaptação certa, e isso faz com que a gente fale de dublagem há décadas. Essa que é a parada, sabe? Não é um É, robozinho. eu acredito que é muito da reação humana, né, Igor? A reação humana do que vai encontrar, do outro, da reação do outro, e tudo isso casar realmente num Exatamente, trabalho. exatamente. E agora, quando a gente fala de se reinventar, Igor, eu digo que por nós aqui da rádio, o que a gente sentiu, ou o que a gente vem há 3 anos aqui que eu entrei na rádio pessoal aqui, a gente busca muito essa conexão, essa questão da internet, das redes sociais, essa interação. Isso mudou uma perspectiva, principalmente de público. Nós conseguimos atrair um público mais jovem e um público interessado também num conteúdo que antes não tinha, né? Que Uhum, é uhum. um conteúdo mais dinâmico, é um conteúdo mais alegre, que realmente, às vezes, assim, aquela coisa que bate e todo lugar tem, né? Não, já está cheio, vamos Sim. pensar. Então, a É. gente tem que pegar uma tangente. E nesse caso, inclusive, através da internet que nós conseguimos contato. Imagina só se não tivesse isso, se não fossem as redes sociais. Não teríamos conseguido esse contato, essa entrevista maravilhosa. Nossa, eu tenho que Imagina, agradecer muito pela imagina. participação. Para mim foi muito engrandecedor, assim, aprendi muito Que e tenho legal. muito a aprender, mas é muito gostoso ter a tua participação conosco aqui. Pô, que honra, que honra. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Eu adoro falar sobre dublagem, adoro falar sobre o tema e o principal é sobre falar para quem quer ouvir, sabe? Eu acho que isso é fascinante, assim, porque a dublagem ela está presente na nossa vida de uma maneira tão direta que a gente acaba não percebendo, não valorizando ela. E muita gente vai embora daqui da Terra sem ter os seus devidos reconhecimentos, sabe? E é por isso que eu digo, assim, se você, como faço para me tornar um dublador? Como é que eu faço para ser um bom dublador? Cara, primeira coisa, estude a dublagem, estude quem são os grandes mestres, estude a galera que veio lá de trás, que veio da rádio, tenta entender quem foi essa galera que se adaptou do analógico para o digital, que está até hoje, muitos que não estão mais com a gente, mas também são, assim, é a história da dublagem, e muitos que estão com a gente também, porque é isso que vai fazer com que a inteligência artificial, por exemplo, não roube o papel dos dubladores, porque a arte ela é feita
com o coração. Então, assim, valorize essa galera, tenta entender os dubladores, a internet está aí, a versão dublada está aí. Dublacon, dia 28 de setembro, no Teatro Unicid, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site dublacon.com.br. A ideia da Dublacon é ser justamente esse papel de aproximação dos fãs com os dubladores com as marcas com os fãs, e ser um espaço onde que a dublagem é a protagonista do seu próprio evento. Assim, claro que alguns eventos os dubladores vão, mas é sempre dividido com alguma outra temática. Esse é um evento só sobre dublagem. Então, tem os técnicos de áudio, tem os mixadores, tem os tradutores, tem os dubladores, os diretores, todo mundo. A ideia é ser um espaço para quem gosta de dublagem, para quem é curioso, para quem quer se tornar um dublador, para quem já é dublador e quer fazer network, a galera que não gosta de dublagem, mas está indo lá para ver de qual que é. Essa que é a ideia, para a gente ter um espaço para a dublagem. Igor, obrigada de coração. Imagina. E vou te convidar para estar seguindo a nossa página também, com certeza. o @palote_FM aí no Instagram. A gente está crescendo devagarinho e tá, enfim, trazendo esse conteúdo um pouco diferenciado também, como Legal. eu te falei da questão de rádio, né? A gente está mudando alguns paradigmas, mas buscando sempre contatos especiais como esse que a gente teve com você, para poder trazer um conteúdo muito legal aqui para a galera, de coração mesmo. Obrigada. Não, estamos juntos sempre, estamos em contato, que você precisar pode contar comigo, marca lá no Instagram, eu sigo de volta, e aguardo vocês todos na Dublacon 24. Isso aí, então um convite também para o pessoal seguir o Versão Dublada, né? @versão dublada. Fechou, é isso. É isso aí, obrigada.